Vou fazer um convite super especial a você que vai fazer o concurso público de Paulista, Pernambuco, GCM Agente de Trânsito. Pois é, o curso Estou Preparado preparou um aulão de véspera imperdível, foco total na banca IGEDUC. Nosso aulão conta com toda a equipe de professores do curso Estou Preparado e será no dia 10 de janeiro, lá no auditório da Unifafiri, aulão presencial em Recife, para o concurso de Paulista, Pernambuco. Você não pode ficar de fora. Te espero lá, meu povo. Tchau! Simbora, meu povo! Profa Viviane Maia, nessa sexta maravilhosa, sextaço especial do curso Estou Preparado. Aí, foco total no teu concurso de guarda e agente de trânsito de Paulista, né? Banca IGEDUC. Fiquei aqui com a missão de direito constitucional. Então, sem mais delongas, vamos embora para as questões. Simbora, vamos embora. Olha aí, sextaço. Para quem não segue a profa, qualquer dúvida, pode aí entrar nos canais do professor Isaqueu, né, do curso Estou Preparado, mas também está aí a nossa rede social aí da profa, prof.vivianemaia.dv, que é meu Instagram. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só ir lá e tirar, tá certo? Simbora. Primeira questão aí, meu povo. Vamos embora. Primeira questão. A Constituição Federal de 88 dispõe em seu artigo 144 que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio. A respeito da função de cada um dos órgãos responsáveis pela segurança pública, assinale. Perceba, quais são os órgãos, se a gente pegar o artigo 144 da Constituição, quais são os órgãos de segurança pública, além do que estão aqui? Vamos lá. Aqui ele colocou a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro Militar, e faltou a Polícia Penal. E a Polícia Penal, a gente tem a Federal, nós temos também a Estadual e a Distrital. Beleza? Lembrando, profa, e as guardas municipais. As guardas municipais, os municípios poderão criar suas próprias guardas municipais visando a proteger BIs, né? Que são os bens, instalações e serviços, ok? Veja, embora ainda não esteja de forma expressa, as guardas ainda não vêm de forma expressa no artigo 144, o STF reconheceu as guardas como um órgão de segurança pública, mas ainda não está de forma expressa escrita no artigo 144. Então, fiquem atentos. Beleza? Beleza. Quando a gente entende quais são os órgãos, lembrem-se, tem que saber o que cada polícia faz, né? Então, aqui, de forma rápida, resumida, a Polícia Rodoviária Federal, ela faz o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. A Polícia Ferroviária Federal, o nome já traz, patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. A Polícia Militar é a polícia preventiva, é o policiamento ostensivo para assegurar a ordem pública, a paz social, a incolumidade das pessoas e do seu patrimônio. Corpo de Bombeiro Militar, além de outras atribuições definidas em lei, vai exercer a atividade de defesa civil. A Polícia Civil, no âmbito estadual e distrital, né? Ela exerce a função de polícia judiciária, é a polícia investigativa. Porém, a Polícia Civil, que é a polícia judiciária no âmbito dos estados e DF, sua competência é residual,
O que não for da Polícia Federal, porque a Polícia Federal é a polícia judiciária exclusiva da União, além de outras atribuições que está lá no artigo 144. Então, se for falar em polícia judiciária, ou vai ser a Polícia Federal, ou vai ser a Polícia Civil. Só que a Polícia Civil, ela é a Polícia Judiciária, a competência residual. O que não for da Polícia Federal, que é da competência da União, e o que não for da Justiça Militar. As infrações dentro dos estados e do DF fica a cargo da Polícia Civil. Então, perceba que a competência da civil no âmbito estadual e distrital, ela é uma competência residual. Fechou? Diante disso, as guardas, professoras, vai proteger bens, instalações e serviços dos seus municípios. E os municípios poderão, caso queira, criar suas guardas. Embora ainda não esteja de forma expressa no 144, o STF já reconhece como órgão de segurança pública. Diante disso, vamos para a primeira questão. É caracterizada como ostensiva, ou seja, atua caracterizada com farda e é responsável principalmente pela preservação da ordem pública, o que abrange ações coativas para evitar que transtorno, prejuízo, convívio da população, preservando assim o bem-estar social e a ordem do Estado. De quem seria essa competência? Da Polícia Militar, né, meu povo? Aqui seria PM, aqui seria a Polícia Militar. Órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Se é ferrovia federal, não tem como não ser a Polícia Ferroviária Federal. Vamos ver o número da Polícia Ferroviária, número 3. Então, a Polícia Ferroviária Federal, o número é 3. A PM, qual é o número? É 5. Tá certo? Dirigida por delegados de polícia de carreira, incumbe, ressalvada a competência da União, porque a competência da União dirigida por delegados de polícia de carreira, incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, exceto as militares. Aqui nada mais é do que a Polícia Civil no âmbito dos estados e DF. Perceba que a competência é residual, tirando o que é da União e tirando o que fica a cargo da Justiça Militar, a Polícia Judiciária e a apuração das infrações dentro dos estados e DF é a cargo da Polícia Civil. Então, Polícia Civil aqui, qual é o número? Número 4. Número 4. Incumbe a execução de atividade de defesa civil. Atividade de defesa civil. O que representava os atos realizados após desastre, para que se as consequências não fossem tão drásticas. Atualmente, além desse auxílio supramencionado, que é exercer atividade de defesa civil, há atos preventivos, né? Além de outras atribuições definidas em lei, para que, além das consequências causas dos desastres, também diminua. Então, aqui fica a cargo de quem? Corpo de Bombeiro Militar. Vamos ver. Número 6. O Corpo de Bombeiro Militar, número 6. Apurar as infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União. Se é interesse da União, meu povo, aqui é a PF. Mas vamos ler o resto. Ou de suas entidades autárquicas, empresas públicas, assim como as infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme segundo se dispuser em lei. Aqui é a PF. A PF, qual é o número da PF? Número 1. Número 1. Então, qual é a sequência correta? Vamos ver. 5, 3, 4. 5, 3, 4, 6, 1. 5, 3, 4, 6, 1. Gabarito, letra A de aprovados, meu povo. Vamos embora. Questão de número 2. De acordo com o que prevê a Constituição da República Federativa do Brasil acerca da defesa do Estado e das instituições democráticas, é correto afirmar que defesa do Estado e das instituições democráticas entra no assunto de Estado de Defesa, Estado de Sítio, Forças Armadas e Segurança Pública, né? Esse é o título que traz Estado de Defesa, Estado de Sítio, Segurança Pública e Forças Armadas. Beleza? Beleza. Deixa eu só aumentar aqui que o frio tá grande.
Então, vamos lá. Letra A. O presidente da República pode decretar o estado de sítio para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional atingida por calamidade de grandes proporções. Gente, quando está em locais restritos e determinados, não seria o estado de sítio, seria o estado de defesa. Então, perceba, nós temos o estado de defesa e o estado de sítio, né? Nós temos o estado de defesa e o estado de sítio. Ambos são situações excepcionais e temporárias que a competência é do presidente da República nas duas situações. Só que aqui é o estado de defesa de decretar. O presidente da República decreta o estado de defesa. Porque, estado de defesa o presidente decreta, tá? O presidente decreta o estado de defesa. E o estado de sítio, SD, o presidente da República solicita autorização ao Congresso Nacional, tá? Então, o estado de defesa, o presidente prontamente, diante das hipóteses trazidas, é possível ele decretar. E perceba, o estado de defesa são medidas, no estado de sítio, são situações mais graves. Então, os direitos fundamentais que ele pode atingir são mais graves do que no estado de defesa. O estado de defesa, uma das características que diferencia do estado de sítio é a questão de ser em locais restritos e determinados. Tanto é que as hipóteses do estado de sítio, né, seria declaração de guerra, resposta armada estrangeira, comoção grave de repercussão nacional ou ineficácia das medidas adotadas durante o estado de defesa. Então, o estado de defesa é em locais restritos e determinados. Por isso que aqui está errado. Ok? Então, não seria o estado de sítio. Se é em locais restritos ou determinados, seria o estado de defesa. Fechou? Letra B. No caso de comoção grave de repercussão nacional, olha aqui seria uma hipótese do estado de sítio. O estado de sítio não poderá ser decretado por mais de 15 dias, não, por mais de 30, podendo ser prorrogado cada vez por mais 30 dias, por igual período. Então, é por mais, não pode ser superior. O estado de sítio, o prazo do estado de sítio não poderá ser superior a 30 dias, e não a 15, tá certo? Para decretar o estado de defesa, o presidente da República precisa de autorização do Congresso. Errado. O estado de defesa não precisa. O presidente decreta, depois é que ele manda, dentro de 24 horas, ele encaminha o decreto do estado de defesa para que o Congresso analise se mantém ou se cessa o estado de defesa, tá? Quem solicita autorização ao Congresso Nacional é o estado de sítio, tá certo? Então, tá errado. O presidente da República pode decretar o estado de defesa nos casos de declaração de guerra ou resposta armada? Não, essa situação é uma das hipóteses da decretação do estado de sítio. Então, declaração de guerra, resposta armada estrangeira, ineficácia das medidas adotadas durante o estado de defesa ou comoção grave de repercussão nacional são as 4 hipóteses para que o presidente possa justificar a decretação do estado de sítio. Beleza? Então, comoção grave de repercussão nacional, ineficácia das medidas adotadas durante o estado de defesa, declaração de guerra e resposta armada estrangeira. Aí são hipóteses para ser decretado o estado de sítio. E na vigência do estado de defesa é vedada a incomunicabilidade do preso. Correto, gabarito aí, letra E de estou preparado. De boa, gente, tranquilo? Vamos embora. Terceira questão. Durante a aula, vários direitos e deveres individuais e coletivos foram destacados pelo instrutor. Levando em consideração o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil
e a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, é correto afirmar que é plena a liberdade de associações para fins lícitos, certo? Artigo 5º, inciso 17. Inclusive a de caráter veda-se, inclusive não, aqui deixou errado. Veda-se, proíbe a de caráter paramilitar, é verdade. A prática de racismo, de tortura e de tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins constitui crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Não, só dois que são inafiançáveis e imprescritíveis, que é o racismo e a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem, grupos, né? Então, aqui está errado. Quando a gente fala nos mandados de criminalização, a gente tem 6 crimes. O HT3 e a ração. Então, guarda isso, tá? O HT3, a gente tem um crime hediondo. T3 são 3 crimes que começam com a letra T. Terrorismo, tortura e o tráfico. Beleza? E a ração é o crime de racismo, o R, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Aí tu tem que lembrar quais são os inafiançáveis. São 6. Todos os 6 são inafiançáveis. Imprescritível, que não prescreve, apenas 2. E que não cabe graça nem anistia. Insuscetíveis de graça ou anistia, que são 4, né? Então, aí tu tem que guardar aqui, ó, esse quadrinho, né? Para te ajudar aí. Então, ó, falou em inafiançáveis, todos os 6 crimes são. Então, tanto o hediondo, o tráfico, a tortura e o terrorismo, como o racismo e a ação de grupos armados. Os 6 crimes são inafiançáveis. Então, não vai ser isso que vai diferenciar um do outro. Imprescritível é apenas a ração, né? Que é o racismo e a ação de grupos armados. Insuscetível de graça e anistia, o HT3, que são 4 crimes, hediondo, tráfico, tortura e terrorismo. Beleza? Então, voltando para a questão, a prática de racismo, tortura e tráfico ilícito de entorpecente é crime inafiançável e imprescritível. Prescritível só é racismo e a ação, tortura e tráfico não. Por isso que deixou a letra B errada. Letra C. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurada a competência para o julgamento dos crimes culposos contra a vida, não, crimes dolosos contra a vida. Quais são as características do tribunal do júri? Plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos e competência para os crimes dolosos contra a vida. Plenitude de defesa, sigilo da votação, soberania dos vereditos e competência para os crimes dolosos contra a vida. Então, está errada a letra C. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Gabarito, letra D, está aqui no nosso quadrinho, ó. Racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Gabarito aí da nossa questão 3, letra D de dado. Simbora! Questão de número 4, meu povo. Bora lá. Diante da omissão do Congresso Nacional, em editar a competente norma regulamentadora, então houve uma omissão para editar a norma regulamentadora. Juan Carlos Brasileiro Nato, residente em Palmares, Pernambuco, está sendo impedido de exercer determinada prerrogativas inerente à cidadania. Nesse caso, segundo a Constituição,
A ação constitucional cabível a ser ajuizada por Juan Carlos seria o mandato de segurança. Lembra que o mandato de segurança é uma ação residual que vai tutelar o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, habeas data. Então, não é. Ele está falando de norma regulamentadora. Juan quer exercer um direito, mas o Congresso foi omisso e ainda não editou a norma regulamentadora competente. Não foi editado. Então, veja, falou em habeas corpus, a gente fala na liberdade de locomoção. Né? Habeas corpus vai proteger a liberdade de locomoção. Então, o HC vai tutelar a liberdade de locomoção. Ou seja, direito de ir, vir, ficar e permanecer. A livre circulação em território nacional em tempos de paz. O habeas data, ele vai proteger o quê, meu povo? O habeas data? A informação pessoal, a informação referente à pessoa do impetrante. Você que quer obter a sua informação. A informação referente à pessoa do impetrante. Então, você vai querer acessar, retificar, quer corrigir ou até complementar, né? Aí, o mandado de segurança é a ação residual, porque ele tutela direito líquido e certo. Nós temos o mandado de injunção, que é justamente a falta de norma regulamentadora. Que inviabiliza o exercício de um direito, que é a questão em tela. Então, gabarito aí, sem sombra de dúvida, é B. E a ação popular, professora? Lembra que a ação popular só pode ser proposta por quem é cidadão, aquele que está no exercício de direitos políticos. E aí visa anular ato lesivo ao meio ambiente, à moralidade administrativa, à moralidade administrativa, o patrimônio público, histórico e cultural, tá? Então, meio ambiente, moralidade administrativa, patrimônio público, histórico e cultural, a gente fica com ação popular, mas a questão em tela trata do mandado de injunção, gabarito aí, letra B, sem sombra de dúvidas. Beleza? Questão 5. Com base no que dispõe a Constituição Federal acerca dos remédios constitucionais, julga as afirmativas a seguir e assinale a correta. Simbora para mais uma questão de remédios. É cabível a impetração de habeas corpus em favor de pessoa jurídica que esteja respondendo à ação penal pela prática de crime ambiental? Claro que não. Quem já viu a pessoa jurídica andar por aí, uma empresa? Quem já viu? Pelo amor de Deus, né? Então, veja, a pessoa jurídica pode ser a autora de um habeas corpus, ela pode ser a legitimada, ela pode entrar com a ação de habeas corpus e impetrar. Então, tanto a pessoa natural como a pessoa jurídica pode ter a legitimidade ativa para impetrar o habeas corpus, mas sempre em benefício de uma pessoa natural, que quem tem liberdade e a livre circulação é uma pessoa natural e não uma pessoa jurídica. Em favor de pessoa jurídica, não. Quem deve se beneficiar de um habeas corpus é uma pessoa natural e não uma pessoa jurídica. Beleza? Então, pessoa jurídica não tem livre circulação, ela não tem, então esse direito à liberdade de locomoção não é compatível com a natureza jurídica de uma pessoa jurídica, entende? Então, letra A está incorreta. Letra B. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 2 anos. Não, há pelo menos 1 ano. O erro está em há pelo menos. Professora, quem são os legitimados? Legitimados ativos para propor um mandado de segurança coletivo. Quem pode entrar com a ação de mandado de segurança coletivo? Está aqui, ó. Partido político com representação no Congresso Nacional, né? Organização sindical, entidade de classe,
e a associação constituída em funcionamento há pelo menos 1 ano, tá certo? Então, não é 2 anos, o erro está aí. Quaisquer cidadão e o representante do Ministério Público são legitimados para propor a ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, à entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, não, apenas o cidadão. Quem pode propor a ação popular é o cidadão, porque ele tem que comprovar mediante o título de eleitor. Então, a questão está incorreta. Tá? O MP não poderia. Conceder-se-á mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdade constitucional e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Sempre que falar em falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, o remédio cabível, de fato, é o mandado de injunção, gabarito letra D de doido. Simbora, meu povo. Alguma dúvida até então? Qualquer dúvida é só mandar para os nossos canais, tá certo? Vamos embora. Questão de número 6. A Constituição Federal de 88 prevê instrumentos excepcionais destinados à preservação da ordem constitucional, da paz social e da integridade da federação. Entre eles, o estado de defesa, o estado de sítio e a intervenção federal. Com base no texto constitucional, assinala a alternativa correta. Beleza. O estado de defesa e o estado de sítio são medidas de competência dos estados-membros, podendo ser decretados pelos respectivos... Não, estado de defesa e estado de sítio são medidas de competência da União, tá? São medidas de competência da União. A União e a competência é do presidente da República. Então, tá errado. Tá? Tá errado. A intervenção federal, ao contrário do estado de defesa e do estado de sítio, suspende direitos fundamentais e depende de autorização prévia do Congresso. Errado. Primeiro que a intervenção federal, ele não atinge direitos da pessoa, não atinge direitos fundamentais da pessoa, lá do artigo 5º. A intervenção federal, caso seja decretado pelo presidente da República, ele vai atingir a autonomia do ente federativo e não quem suspende. Quem vai atingir os direitos da pessoa, os direitos fundamentais da pessoa, ou vai ser o estado de defesa ou vai ser o estado de sítio. Tá? As 3 medidas, intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, são medidas excepcionais, ou seja, só pode ser decretada desde que esteja nas hipóteses taxativamente trazidas pela própria Constituição. Tá? Lembrando que o estado de defesa e o estado de sítio e a intervenção, a competência privativa do presidente da República, a diferença maior, né, uma das diferenças que a gente estuda, é que a intervenção federal ela vai atingir a autonomia. Lembra que os entes federativos, União, Estado, DF, município, são autônomos? Pois bem, caso a União intervenha nos estados ou no DF, vai atingir a autonomia daquele ente federativo. Estado de defesa e estado de sítio atinge os direitos fundamentais da pessoa humana, os nossos direitos. Beleza? Então, está errada a letra B. Letra C. O estado de defesa é decretado pelo presidente da República, certo? Ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, certo? Para preservar ou restabelecer em locais restritos e determinados, sim, o estado de defesa é em locais restritos e determinados. Se for comoção de grave repercussão nacional, aí seria estado de sítio. A ordem pública ou a paz social ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional ou calamidades de grandes proporções com duração de até 30 dias, prorrogável uma única vez. Gabarito aí, sem sombra de dúvida, letra C. Tranquilo? Vamos ver o erro da letra... Menina, o fio aqui tá grande. Pronto. A letra D, o que é que está errado, prof? O estado de sítio
diferentemente do estado de defesa, dispensa autorização. Pelo contrário, estado de defesa versus estado de sítio. Lembra desse mnemônico? Ó, aqui, estado de defesa que o presidente decreta, o presidente da República decreta o estado de defesa. E o S de sítio aqui, você vai lembrar, o presidente da República solicita autorização ao Congresso Nacional. Então, o presidente no estado de defesa, se tiver dentro das hipóteses para ser decretado, o presidente vai e decreta, e depois é que manda para o Congresso. Então, o Congresso só vai fazer o controle posterior. Primeiro, o presidente decreta e dentro de 24 horas ele encaminha para que o Congresso analise o decreto do estado de defesa. Agora, para que ele decrete, o presidente decrete o estado de sítio, primeiro ele vai precisar da autorização do Congresso. Então, no estado de sítio, o presidente ouve os dois conselhos e depois pede autorização. Aí ele solicita a autorização ao Congresso Nacional. Beleza? Então, gabarito, letra C. Vamos embora. Questão de número 7. Questão de número 7. Sobre os direitos políticos previstos na Constituição Federal de 88, analisa as assertivas a seguir. Vamos lá. A esposa de um governador pretende entrar na política e vai se candidatar ao cargo de vereador num município integrante do mesmo estado da federação, governado por seu cônjuge. Ela vai poder, gente, veja, lembra da inelegibilidade relativa, que é quem ocupa cargo do executivo. Quais são os cargos do executivo? Presidente, governador e prefeito, né? Isso, então, perceba. Na questão em tela, traz a questão da inelegibilidade de seus parentes, né? Isso é. Então, perceba aqui. Se for dentro do município, se a pessoa é prefeito, vamos supor, eu sou prefeita do município de Paulista. Eu sendo prefeita do município de Paulista, significa dizer que meus parentes, meu cônjuge ou parentes até o 2º grau, fica inelegível dentro do município que eu exerça o cargo eletivo de prefeita. Então, meus parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, inclusive o cônjuge, até o 2º grau, fica impedido dentro do município onde eu exerço o cargo de prefeita, tá? Mas vamos supor que eu sou governadora do estado de Pernambuco, aqui é o estado. Então, meus parentes, cônjuges ou parentes até o 2º grau, dentro do estado de Pernambuco, fica impossibilitado de concorrer a qualquer cargo eletivo dentro do estado de Pernambuco. Então, perceba, a questão em tela diz, ó, a esposa do governador. A esposa do governador do estado, ela quer concorrer a vereadora pelo município que está dentro do estado que ele exerce a governadoria. Pode? Não. Se ele é governador, se o esposo é governador, dentro do estado onde ele governa, a esposa está impedida de exercer qualquer cargo eletivo dentro do estado onde ele está governando. Então, a primeira situação não é possível, ela não pode, ela é inelegível. A filha de um senador, a afirmação 2, né? Vamos lá. A filha de um senador, pretende se candidatar ao cargo de deputado. Veja, senador é do poder executivo ou legislativo? Do legislativo. Então, ó, senador, todos os deputados e vereadores não têm impedimento. Então, se ele já é senador e sua filha quer se candidatar a qualquer cargo, pode, é elegível. A filha dele é elegível. Elegível. Não há impedimento, porque o impedimento é quem ocupa cargo no poder executivo. Presidente, governador e prefeito. Um deputado federal já detentor de mandato eletivo quando seu irmão foi prefeito.
ele já tinha um mandato de deputado, seu irmão se candidatou, depois foi eleito a prefeito. Tem algum impedimento? Não. Esse deputado quer se reeleger, tem algum impedimento? Não, ele é possível a sua reeleição, é possível, ele não está impedido, ele é elegível, ele pode elegível, eu errei ali, ele pode candidatar-se à reeleição, elegível. Tá? E um cunhado do presidente da República, cunhado é parente por afinidade de segundo grau. Então, cunhado, como ele é um parente por afinidade de segundo grau, e, veja, o presidente da República, o presidente, se ele é presidente, voltando aqui para a questão, aqui é a União. Se ele é presidente da República, seus parentes, seus parentes, até o segundo grau, seu cônjuge ou parentes até o segundo grau, fica impossibilitado de exercer qualquer cargo eletivo dentro do território brasileiro. Então, seu cunhado, que é um parente por afinidade de segundo grau, não pode concorrer a nenhum cargo dentro do Brasil. Então, ele é inelegível. Inelegível. Apenas 2 e 3 são elegíveis. O 2, aqui o 2 e o 3. Vamos para a resposta. São elegíveis sem qualquer impedimento 2 e 3. Gabarito, letra E. Gabarito, letra E. De estou preparado. Fechou? Então, lembre-se, as inelegibilidades relativas que a gente estuda lá nos direitos políticos só se aplica a grande maioria, as 3 primeiras, né, que tratam da reeleição. Quem é presidente, governador ou prefeito, se quiser se reeleger, é possível apenas para um único mandato subsequente. Então, no máximo, 2 mandatos sucessivos, dá uma pausa para depois, então, veda-se 3 mandatos sucessivos, só pode 2. Aí, a segunda inelegibilidade é se presidente, governador, prefeito quiser concorrer a outro cargo que não o seu que ele está. Ele precisa renunciar em até 6 meses antes do pleito. E a terceira inelegibilidade, ele atinge os parentes até o segundo grau. Cônjuge ou parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau. Beleza? Salvo se titular de mandato eletivo candidato à reeleição. E a inelegibilidade relativa à quarta, ele diz o seguinte: lei complementar poderá estabelecer outras hipóteses de inelegibilidade relativa. Fechou? A questão em tela, gabarito, letra E. Vamos embora. Questão 8. Da questão 8. São disposição da Constituição Federal. Eita, chegou naquela parte de competência, né? Compete privativamente à União legislar sobre orçamento. Quando a gente vai para competência, deixa eu fazer um quadrinho bem rápido aqui, né? Aí a gente tem que se ligar. Repartição de competência. Repartição de competência. Temos competência Aliás, deixa eu botar logo aqui. Temos competências administrativas e temos competências legislativas. No âmbito da competência, né? No âmbito da competência administrativa, a gente tem 2, tem as 2, né, que a gente vai estudar agora, vamos lá. Ou ela vai ser competência, deixa eu botar de preto agora, ou ela vai ser uma competência exclusiva da União, e ela é indelegável, está lá no artigo 21, ou ela vai ser comum. Comum entre quem? Entre a União, os estados
DF e município, que está lá no artigo 23. E se for legislativo, ela vai ser privativa da União, que está no artigo 22, ou ela vai ser entre quem? Entre a União, Estado e Distrito Federal, que está no artigo 24. Aí a gente vai botar o capacete de pimenta aqui, ó. Capacete de pimenta. E aqui a gente tem um PUTEF. Eita. Oh, meu Deus. Caneta. PUTEF. Bem rapidinho, tá, gente? Aqui é penitenciário, penitenciário, urbanístico, tributário, econômico, financeiro e orçamentário. E ainda tem PUTEF, PS, né? PS significa Previdência Social, né? Tem outros, aqui é os que mais caem, para não confundir vocês, né? Aqui a gente vê o direito civil, o direito agrário, o direito penal, aeronáutico, o direito comercial, né? O direito comercial, o direito espacial, trabalho, eleitoral, desapropriação, processual, informática, marítimo, não, peraí, pimenta, marítimo, né? Aqui deixa eu ajeitar aqui. Eleitoral não, energia, nacionalidade, trânsito e transporte e águas. Gente, primeira coisa, competência administrativa é fazer algo. Então, exclusiva, o interesse é apenas da União. Então, ó, emitir moeda, serviço postal, correio aéreo nacional, permitir que forças estrangeiras transitem em nosso território é um fazer que cabe exclusivamente à União. Então, está lá no artigo 21. Competência comum entre todos, o interesse é de todos, ou seja, preservar o meio ambiente, a fauna, a flora, conservar o patrimônio histórico e cultural, cabe a todos, é um fazer que cabe a todos. Promover e incentivar a cultura, o desporto, a tecnologia, a inovação, a pesquisa, cabe a todos, então é uma competência comum. Quando vai para a legislativa, ou vai ser privativa ou concorrente. Privativa da União, porque o interesse é nacional, então a gente tem o capacete de pimenta, ou concorrente entre a União, Estado e DF. Cuidado que no âmbito da legislativa concorrente, município não entra. Então, tu grava o PUTEF, PS, que são os direitos que mais caem, tanto no âmbito da privativa e concorrente. Aí, voltando aqui para a questão, compete privativamente à União legislar sobre orçamento? Orçamento é competência concorrente. Entre quem, prof? Entre a União, os estados e o Distrito Federal. Então, está errado a letra, a primeira afirmação. Aqui, orçamento, ó. Orçamentário, aqui, ó. Orçamento. Tá vendo? Voltando.
É competência concorrente da União dos Estados, DF, dos municípios. Lembra que eu botei aqui, os municípios não entram, apenas a União, o Estado, DF. Município não entra no âmbito da legislativa concorrente. E aqui eles botaram os municípios. Ele aqui botou os municípios, ó. União, Estado, DF, não entra os municípios, então tá errado. Compete à União, os Estados Federal, certo? Legislar concorrentemente sobre floresta, caça, pesca, aqui tá certo. Então, cuidar da floresta é uma competência comum. E legislar sobre floresta aí é uma competência concorrente legislativa, tá certo? É competência privativa da União. Legislar sobre procedimento em matéria processual. Pegadinha clássica. Isso aqui é uma competência concorrente entre União, Estado e DF. Perceba, legislar sobre direito processual está aqui, ó. Legislar sobre direito processual é uma competência privativa da União, mas legislar sobre procedimentos em matéria processual está lá no artigo 24 como sendo uma competência concorrente entre a União, o Estado e DF. Então, está errado esse daqui. Compete exclusivamente à União manter o serviço postal? Sim, interesse apenas nacional. O correio aéreo nacional e manter relações com os estados estrangeiros e participar de organização. É uma competência exclusiva da União, correto, artigo 21. Então, correto aí é o 3 e 5. 3 e 5. 3 e 5, gabarito da questão de número 8, letra D de doido. Beleza, meu povo? Então, veja aí a questão de repartição de competência, tá bom? Vamos embora. Vamos para a questão de número 9. Deixa eu botar aqui, ó. De acordo com o regime constitucional dos princípios fundamentais analisas assertivas, a República Federativa do Brasil constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Artigo 1º, né? Soberania, cidadania, defesa da paz, Soberania, cidadania, defesa da paz social, a dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. Está errado, né? Porque defesa da paz não é fundamento. Quando a gente estuda o artigo 1º, princípios fundamentais, que vai do artigo 1º ao artigo 4º, a gente tem os fundamentos da República Federativa do Brasil, que está no artigo 1º. E lá ele traz o Socidiva Plus, né? O Socidiva Plus são os fundamentos. Quem lembra? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. No artigo 3º, a gente tem os objetivos da República Federativa do Brasil, está no artigo 3º. Aí tu lembra do mnemônico, conga, erpro. Conga, erpro. Ó, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional. O R, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem-estar de todos, sem preconceito de raça, sexo, origem ou qualquer outra forma de discriminação. E o artigo 4º, ele traz os princípios da ordem internacional, que está lá no artigo 4º. Aí você tem que lembrar do mnemônico. Ainda não comprei recursos. Pega o mnemônico e estuda com o texto da Constituição para aprender, né? O ainda não comprei recursos significa o quê, prof? Ó, A, autodeterminação dos povos, independência nacional, defesa da paz,
não intervenção, concessão de asilo político, prevalência dos direitos humanos, igualdade entre os Estados, repúdio ao racismo e ao terrorismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e solução pacífica dos conflitos. Então, perceba que são fundamentos soberania, cidadania, dignidade, valores e pluralismo. Defesa da paz não está no artigo 1º, por isso que aqui ficou errado. Está errado a um. Vamos ver o outro. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa construir uma sociedade livre, justa e solidária, certo? Garantir o desenvolvimento nacional, sim. Lembra que os objetivos é conga, ERPRO. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais, vamos ver. Erradicar a pobreza e reduzir, não. Erradicar a pobreza e a marginalização, perceba que tem dois verbos. Ele fala aqui, ó, no conga-ERPRO, a gente tem o ERR. Primeiro R é de erradicar a pobreza e a marginalização. E reduzir as desigualdades. As desigualdades sociais e regionais. Então, deixou errado, beleza? Então, são dois verbos, erradicar e reduzir. Então, ele trocou aqui. Ele botou erradicar apenas a pobreza. Não, tem que erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, o 2 está errado. Ao estabelecer que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, isso se dá em respeito principalmente à segurança jurídica. Certo? Artigo 5º, né? A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Princípio da segurança jurídica. O único correto é o 3. Quais estão corretas? A letra B apenas. Cuidado que tem gabarito aqui para 2 e 3, ó. Mas o correto apenas é a letra B. Tá certo? Simbora, meu povo! 10ª questão. A Constituição Federal estabelece restrições para o exercício de determinados cargos, reservando exclusivamente para os brasileiros natos. Entre os cargos abaixo, qual deles é privativo de brasileiros natos, conforme estabelecida pela Constituição? Ministro do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, não. Não é cargo privativo de brasileiro nato. Senador da República é um cargo privativo? Não. Presidente do Senado, sim, mas o senador, não. Presidente do Conselho Federal, não. Presidente da República, presidente do Senado e presidente da Câmara. Então, não é. O ministro da Justiça, não. Pode ser um brasileiro nato naturalizado. Para ser ministro do Estado de Defesa, aí sim é um cargo privativo brasileiro nato. Então, gabarito aqui, letra E. Lembra do mnemônico mp3.com. O mp3.com traz o que a gente chama de cargos privativos de brasileiro nato. Aqui, cargos privativos de brasileiro nato. E quais são, profa? O M do ministro do Supremo Tribunal Federal. O P3 são 3 presidentes. Presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal. C, de carreiras diplomáticas. E o M, que é o ministro do Estado de Defesa. Esses, sim, são os cargos privativos de brasileiro nato, gabarito, letra E. Fechou, meu povo? Simbora? Questão 11 aí, questão 11. Em relação ao direito constitucional, analise as assertivas a seguir. Os territórios federais integram a União, certo? E sua criação, transformação em Estado, reintegração ao Estado de origem, serão reguladas em lei ordinária, meu povo? Não, serão reguladas em lei complementar. Complementar.
Artigo 18, parágrafo 2º. É lei complementar. Artigo 18, parágrafo 2º. Está errado. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igreja, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relação de dependência, aliança ou colaboração de qualquer natureza, ainda que se alegue que esta de interesse público. Errado. O erro, meu povo, está aqui, ó. Ou colaboração de qualquer natureza, ainda que haja interesse público, não. Veja, lá no artigo 19, traz as vedações aos entes federativos. Então, quem são os entes federativos? União, Estado, DF, município. São essas 3 vedações, vai se aplicar a quem? A União, os Estados, o Distrito Federal e município. Quais são, professor, as 3 vedações do artigo 19? Primeira delas, estabelecer cultos religiosos ou igreja, subvencionar, embaraçar-lhe o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes relação de dependência ou aliança, ressalvadas as situações de colaboração de interesse público na forma da lei. Então, perceba, como o nosso país, o Estado Federal Brasileiro é um Estado laico, ele não pode manter qualquer tipo de relação com as igrejas ou entidades religiosas, ressalvada a colaboração de interesse público na forma da lei. Tá certo? Então, é possível, como regra, não é possível, salvo a colaboração de interesse público na forma da lei. É a primeira vedação. A segunda proibição é recusar fé a documentos públicos. E a terceira é que não é possível estar criando distinções ou tratamentos diferenciados entre brasileiros ou preferências entre si. Então, lá no artigo 19, traz as vedações aos entes federativos. Fechou? 2, errado. 3. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei ordinária. A gente já viu uma questão aqui, lei ordinária não, né? Do Congresso Nacional por lei complementar. Quer fazer alguma reestruturação interna dos estados? É possível, sim. Preciso de plebiscito com a população diretamente interessada e lei complementar federal, porque é a lei complementar do Congresso Nacional. Fechou? Então, está errado aí que ela botou lei ordinária. Artigo 18, parágrafo 2º. 4. A organização política e administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos. Correto, aqui está o caput do artigo 18 da Constituição Federal. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com um interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara que o a promulgará. Certo? Falou em lei orgânica, tanto o Distrito Federal como os municípios vão se reger por lei orgânica. E lei orgânica é DDT. Como assim, lei orgânica, profa? É DDD. DDD porque, 2 turnos de votação, 2 turnos, 10 dias entre uma votação e outra, e 2/3 dos votos, tá bom? Então, tá certo aí. Então, qual é o gabarito da questão de número 11? Apenas a primeira, a segunda e a terceira estão erradas, só 4 e 5. 4 e 5 apenas, gabarito letra C. Fechou aí? Questão de número 12, vamos lá. Questão de número 12. Os direitos políticos são direitos que regulamentam a participação do cidadão na vida política do Estado. Certo? Acerca do tema, assinale a alternativa que esteja em conformidade. Ele quer o correto, né? Com o texto constitucional, tá certo. No âmbito do ordenamento jurídico e político nacional, a soberania concretiza a ideia de cidadania, certo? E é exercida indiretamente pelo sistema parlamentar
Gente, a gente não adota o sistema parlamentar de governo, a gente adota o sistema presidencialista de governo, tá? Então tá errada essa parte aqui, tá? Forma de Estado, federação. Forma de governo, república. Sistema de governo presidencialista. E regime político democrático. Então está errado aí. Sistema parlamentar de governo, não. Sistema presidencialista. Segundo a nossa atual Constituição Federal, é possível a cassação de direitos políticos, que ocorrerá, dentre outros motivos, por condenação criminal transitada em julgado. Não é possível, veda-se expressamente, não é. A Constituição não admite a cassação de direitos políticos, é proibido. A gente tem situações de perda e suspensão dos direitos políticos, mas não a sua cassação, porque é proibido expressamente. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de 65, não, facultativo para os maiores de 70 anos. Olha, grava esse quadrinho aqui, ó, acerca do alistamento eleitoral e do voto. O alistamento eleitoral e o alistamento eleitoral e o voto. Vamos lá. Ele é obrigatório, ele é facultativo e ele vai ser o quê? Proibido. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui o quadrinho. Beleza. O alistamento eleitoral e o voto ele é obrigatório para os maiores de 18 anos, né? E os menores de 70 anos. Ele é facultativo para o maior de 18 e menor. Aliás, ele é facultativo para o maior de 16. Ele é facultativo para o maior de 16 e menor de 18 anos. Para os analfabetos e facultativo para os maiores de 70 anos. E ele é proibido para quem? Para os estrangeiros e os conscritos. Conscrito, aqueles que estão no serviço militar obrigatório. Pronto. Então, os conscritos. Beleza? Beleza. Então, os conscritos e os estrangeiros chama eles de inalistáveis. São os inalistáveis. Beleza? O alistamento eleitoral são facultativos para os maiores de 65, não, 70. O governador do estado que deseja concorrer à reeleição deverá renunciar ao mandato eletivo 6 meses antes do pleito? Não. Se for a reeleição, ele não precisa desincompatibilizar. Ele só vai precisar renunciar em até 6 meses antes do pleito, se for para concorrer a outro cargo que não que ele atuar. Então, ele quer concorrer ao cargo. Foi o que aconteceu com Raquel Lira, né? Com Eduardo Campos, né? Raquel Lira era prefeita de Caruaru e quis concorrer ao cargo de governadora. Então, ela teve que renunciar. Então, para concorrer a outro cargo, ela precisa renunciar em até 6 meses antes do pleito. 6 meses antes do pleito. Se caso ela quiser concorrer à reeleição, não precisa desincompatibilizar. Ok? Então, está errada a letra D. O analfabetismo é causa de inelegibilidade, mas não impede o alistamento eleitoral. Gabarito letra E. O alistamento eleitoral para o analfabeto, ela é o quê? Facultativa. Então, tá certo. Agora, lembre-se, os analfabetos, eles podem se alistar e exercer o direito do voto de forma facultativa. Tá aqui. De forma facultativa, ele pode se alistar, fazer seu alistamento eleitoral e exercer o direito de voto. Agora, os analfabetos, eles são inelegíveis, não pode se candidatar, eles são inelegíveis absolutamente.
absolutamente. Quem são inelegíveis absolutamente? São 3 indivíduos. Inelegíveis absolutamente são os analfabetos, mais quem? Os inalistáveis. E quem são os inalistáveis? Está aqui, ó, os estrangeiros conscritos. Então, ó, são inelegíveis absolutamente os analfabetos e os inalistáveis, que são os estrangeiros e os conscritos, beleza? Os conscritos durante o serviço militar obrigatório. Então, gabarito aí, letra E. Beleza? Questão de número 13. O Poder Executivo constitui um órgão constitucional, cuja função princípio é a prática de atos de chefia de Estado, de governo e de administração. A chefia do Poder Executivo foi confiada pela Constituição ao presidente, a quem compete seu exercício, auxiliado pelos ministros de Estado, compreendendo ainda o braço civil da administração, burocracia e a militar, forças armadas, consagrado mais uma vez o presidencialismo como sistema de governo presidencialista, concentração na figura de uma única pessoa, a chefia dos negócios do Estado e do governo, Alexandre de Moraes, né? Tiraram esse trecho aí do livro de Alexandre de Moraes, 2023. Diante disso, a respeito das atribuições e responsabilidade do presidente da República, ele quer o que é correto. Durante a vigência do seu mandato, o presidente da República pode ser responsabilizado por ato estranho ao exercício de suas funções? Não. É o que a gente chama de cláusula de responsabilidade penal relativa, ou seja, se caso um presidente comete um crime, um homicídio fora do exercício de suas funções, ele não vai ser responsabilizado no exercício, se ele ainda estiver no cargo de presidente, na vigência do seu mandato, se ele praticar uma infração penal comum, exemplo, ele mata uma pessoa, um homicídio, comete um homicídio que não tem nada a ver com o exercício de suas funções. Ele vai ser responsabilizado durante o exercício do mandato? Não. Ele vai ser responsabilizado quando finalizar o mandato, mas durante o exercício ele não será. É o que a gente chama de cláusula de responsabilidade penal relativa. Ele matou, ele vai responder, mas quando finalizar o mandato dele. Beleza? Então, durante a vigência do seu mandato, o presidente da República não pode ser responsabilizado por atos estranhos. Ele responde se for estiver relacionado ao exercício de suas funções, beleza? O presidente da República ficará suspenso de suas funções se recebida a denúncia ou a queixa-crime pelo Supremo nos crimes de responsabilidade. Errado. Por quê? Porque se for crime de responsabilidade, não é no Supremo, é no Senado Federal. Então, perceba, o presidente da República, ele pode ser processado no exercício do mandato? Pode. Se tiver relação com as atribuições do cargo que ele está exercendo. Porque se não tiver, ele vai, durante o exercício do mandato, ele não responde, vai responder depois. Beleza. E quando é que ele pode ser processado? Se a Câmara dos Deputados autorizar. Se a Câmara fizer o juízo de admissibilidade e autorizar, o presidente pode responder perante o STF ou ele pode responder perante o Senado Federal. No STF, ele vai responder nas infrações penais comuns. Então, e no Senado Federal, ele responde por crime de responsabilidade. Tá bom? Então, ó, quando é que ele fica suspenso? Quando no STF for recebida a queixa, crime ou a denúncia. E se for no Senado, quando houver a instrução, após a instrução do processo no Senado Federal. Beleza? Porque aí ele responde por crime de responsabilidade. O erro da questão aí é que ele botou que ele vai ficar suspenso de suas funções se recebida a denúncia ou a queixa-crime no Supremo. Nos crimes, não. Nos crimes de responsabilidade é no Senado. Aqui seria nas infrações penais comuns. Por isso que a letra B está errada. Letra C.
Compete ao presidente da República expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Quem expede instruções para a execução de leis, decretos e regulamentos é os ministros de Estado, é uma competência dos ministros de Estado, tá bom? O presidente pode expedir decretos e regulamentos, mas instruções não. Compete ao presidente da República opinar sobre a decretação do estado de defesa e do estado de sítio. Não, o presidente não opina. Quem vai opinar é o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. E quem tem a competência para decretar o estado de defesa, o estado de sítio ou a intervenção federal é o presidente da República. Ele não opina, ele decreta. Ok? Se tiver nas hipóteses taxativamente trazida pela Constituição. Então, está incorreta a questão letra D, né? Está errada. É crime de responsabilidade os atos do presidente que atentem contra a Constituição Federal, certo? Especialmente contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Gabarito, letra E de estou preparado. Artigo 85 da nossa Constituição traz algumas das hipóteses que podem ensejar a responsabilização do presidente por crime de responsabilidade. Então, leia lá o artigo 85, tá certo? Olha aí. São crime de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especialmente a existência da União, o livre exercício dos poderes legislativos, judiciário, Ministério Público, poderes constitucionais, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, segurança interna, probidade, lei orçamentária, enfim, tá aí o artigo 85 para vocês. Questão 14, a nossa última questão, né, desse sextaço especial GCM e agente de trânsito para você que vai fazer o concurso público de Paulista, Pernambuco, minha cidade natal, tá certo? Lembrando que teremos o aulão de véspera presencial Recife no auditório da Unifafire. Você que ainda não garantiu o seu ingresso, garanta, porque as vagas são limitadas. Quando a gente tem aulão de véspera, quem já acompanha o curso, estou preparado, sabe que lota. Então, não perde tempo, garante já a tua inscrição, tua matrícula, para não ficar de fora a revisão com toda a equipe do EP para teu concurso, tá certo? 14. Ele está aí no artigo 37, né, que traz um capítulo aí acerca da administração pública. No que concerne a esse artigo, vamos analisar e marcar o que tiver de acordo com a Constituição. Vamos lá. Os cargos em comissão exercidos exclusivamente por servidores ocupantes de carga efetiva, errado. Quando a gente estuda lá no artigo 37, a gente tem cargo público efetivo e cargo público em comissão. E temos também as funções, a função de confiança, né? Vamos lá. Cargo efetivo é o que vocês estão buscando, que depende de prévia aprovação em concurso público. É o que vocês buscam. Cargo e comissão e a função de confiança é aquele que é de livre nomeação, é livre a nomeação e livre a exoneração. E esses cargos, tanto o cargo em comissão como a função de confiança, as atribuições de quê, professora? 3 atribuições, direção, chefia e assessoramento. Beleza? Beleza. O que é que difere a função de confiança do cargo público em comissão? É porque a função de confiança, ela só pode ser ocupada exclusivamente, manter e voltar. Deixa eu voltar aqui, tá, gente?
14. Deixa eu apagar para botar. Só pode ser exclusivamente, né? Exclusivamente, é um aqui, tá, gente? Exclusivamente por servidor efetivo. Efetivo, ou seja, servidor que já está lá ocupando um cargo efetivo. Então, a função de confiança só pode ser ocupada por quem é exclusivamente por servidor efetivo. Então, função de confiança será ocupada exclusivamente por servidor efetivo. Agora, o cargo em comissão vai ter um percentual que será ocupado por servidor efetivo, servidor que já está dentro, mas pode ser ocupado por um particular que nunca realizou concurso público. Então, cargos comissionados ou cargo em comissão, ele pode ser ocupado tanto por... Vai ter um percentual que vai ser destinado para servidores efetivos, mas é possível que um particular que nunca fez concurso ocupe um cargo em comissão. Tá? Então, o que é que tem em comum as funções de confiança e o cargo em comissão? É que ambos é de livre nomeação e exoneração, e ambos é atribuições de direção, chefia e assessoramento. A diferença principal é que a função de confiança só pode ser ocupado exclusivamente por servidor público efetivo. Já os cargos comissionados ou em comissão, servidor efetivo e particular que nunca fez concurso. Por isso que a letra A está errada, porque ele diz os cargos em comissão exercidos exclusivamente por servidor efetivo, está errado. O prazo de validade de concurso público será de 2 anos? Errado, prorrogável por igual período e prorrogável por igual, uma vez por igual período. Errado está aqui, tá? É possível a prorrogação por igual período, uma única vez por igual período, aí tá certo. O erro é aqui, ó, será de 2 anos. Será de até 2 anos. Aí ele muda uma besteirinha, ele tirou o até, aí deixou errado. Porque o concurso público, o edital pode colocar 1 ano, o prazo de validade 6 meses, é de até 2 anos. E não será. Será de 2 anos, tem que ser 2 anos. Ok? Será de até 2 anos. Ok? Então, tá errada a letra B. Muita gente cai na letra B por aquela leitura rápida, né? Então, cuidado, principalmente com a EGEDUC, que é letra da Constituição. Os cargos, empregos e as funções públicas não são acessíveis aos estrangeiros. São, sim. São acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros na forma da lei. Então, tá errado. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Executivo não poderão ser superiores aos pagos pelo Judiciário, ao contrário. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. É a letra da Constituição, ele só fez alterar. Então, está errado também. E o nosso gabarito, aí, letra E, de estou preparado, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Pois é, gente, é possível, a contratação de temporário, sim. A regra é, quer contratar pessoal para trabalhar na administração pública, tem que fazer o quê? Concurso, é a regra. Mas a lei, a própria Constituição estabelece uma exceção de contratação de temporários para atender necessidade excepcional de interesse público, desde que o contrato seja por contratação por tempo determinado. E essa contratação tem que se dar por tempo determinado e para atender uma necessidade excepcional de interesse público, está lá previsto no artigo 37 e seus incisos. Tranquilo, meu povo? E aí? Tudo certo? Tudo em riba? Finalizamos aqui, a profa finalizou a missão aí, fizemos aí 14 questões acerca dos temas cobrados no edital aí do teu concurso da EGEDUC aí para o concurso da Guarda Municipal do município de Paulista, né? Eu tentei variar ao máximo aí os pontos do teu edital. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar a tua curtida, tá? No mais, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Beijo da prof e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, meu povo! Fala, meu povo! Profa Viviane Maia, vim fazer um convite super especial a você que vai fazer o concurso público de Paulista, Pernambuco, GCM Agente de Trânsito.
Pois é, o curso Estou Preparado preparou um aulão de véspera imperdível, foco total na banca IGEDUC. Nosso aulão conta com toda a equipe de professores do curso Estou Preparado e será no dia 10 de janeiro, lá no auditório da Unifafiri, aulão presencial em Recife, para o concurso de Paulista Pernambuco. Você não pode ficar de fora. Te espero lá, meu povo. Tchau!